Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Continuamos hoje a nossa disciplina de gestão de custos e hoje nós falaremos sobre a classificação dos custos. Na aula passada, a gente viu todos os conceitos, né? Então gasto, desembolso, receita, perda, os custos, as despesas, vimos o que eram cada um desses itens. Agora a gente começa a classificar esses custos para começar a entender o que de fato eles representam para a empresa e qual impacto eles causam no resultado, ou até mesmo no fornecimento de informações para a empresa. Bom, o custo, para a gente lembrar, são os gastos utilizados na produção de bens e serviços. Então todos os gastos que ocorrerem na produção de bens ou serviços, nós vamos classificar como os custos. Como eu disse anteriormente, a despesa está fora do processo produtivo. Bom, nós temos algumas classificações importantes para os custos. As principais são quanto à produção e quanto ao produto. Quanto à produção, nós temos lá o custo fixo e o custo variável. O custo fixo, ele não varia de acordo com a produção. Então nós teremos um valor de um custo e ele permanecerá até que haja algum reajuste, mas esse reajuste não será voltado para a produção. O custo variável, em síntese, ele varia de acordo com a produção. Quanto mais eu produzo, mais desse custo eu terei. Então vamos lá. Ó. Quanto à produção, né, o custo fixo, aqueles que não sofrem oscilações em relação à produção ou à prestação de serviços, geralmente ligados à estrutura da empresa. Há alguns professores, alguns livros que chamam esse custo como custo grudento, porque ele é difícil da empresa se livrar. Como eu disse aqui, ó, geralmente ligados à estrutura da empresa. Então um aluguel, por exemplo, é muito difícil da empresa se livrar daquele aluguel da fábrica. A menos que ela compre propriedade ou ela construa uma propriedade que seja dela, dificilmente ela vai conseguir se livrar daquele aluguel. Então esses custos de estrutura, que são os custos fixos, são muito complicados da empresa conseguir reduzir ou eliminar. Uns exemplos aqui, ó. Salários fixos dos operários da fábrica, ou seja, nós temos lá uma metalúrgica, essa metalúrgica tem vários funcionários, tanto da área administrativa, da área comercial, financeira e também os operários lá da fábrica, aqueles que produzem os equipamentos. O salário destes funcionários são custos. Por quê? Porque estão ligados diretamente à produção dos produtos. O aluguel da fábrica, como eu citei para vocês, e o salário da supervisão da fábrica. Aqui nós temos diferenças. Vejam, o aluguel da fábrica, alguém pode ficar na dúvida, professor, mas o aluguel todo ano é reajustado. Tudo bem, ele é reajustado todo ano, com alguma taxa, ou de acordo com o salário mínimo, INPC, enfim, com algum item, alguma taxa, algum indexador. Porém, pessoal, a principal característica do custo fixo é a variação em relação à produção. Se ele não variar de acordo com a produção, não há como classificá-lo como custo fixo. O aluguel, ele não varia de acordo com a produção, na grande maioria das vezes. Pode ter lá uma exceção de determinada empresa que cobra uma taxa de aluguel conforme você venda mais, enfim, mas é outro critério. No caso de uma indústria, o aluguel da fábrica, ele vai ser reajustado anualmente, provavelmente. Mas esse reajuste não tem nada a ver com a produção. Se você produzir uma unidade ou produzir 1 milhão de unidades, o aluguel vai ser o mesmo. Então ele continua fixo. No ano seguinte, o valor desse aluguel alterou, porém não de acordo com a produção. O salário dos operários, salário fixo, salário de supervisão da fábrica, que geralmente é um salário fixo, também altera todo ano. Existe lá um período de database em que há um reajuste salarial, mas não é de acordo com a produção. Então, quando for esses itens, nós vamos classificar como custo fixo. Temos depois o custo variável. Varia na proporção direta do volume de produção. Geralmente são apropriados de forma direta, ou seja, geralmente eu sei exatamente quanto daquele gasto que eu utilizo para produzir aquele produto. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Matéria-prima, salário por produtividade, embalagem, ou seja, quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu utilizo. Digamos que nós produzimos lá cadeiras, então eu tenho lá madeira, eu tenho metal, a minha matéria-prima principal é a minha madeira e o meu metal. Quanto mais cadeiras eu produzir, mais matéria-primas eu vou utilizar. Então, vai variando, certo? Se eu não produzir nada naquele mês, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum gasto com matéria-prima. Eu não utilizo a matéria-prima, transformando ela em custo do meu produto. Coloquei ali, ó, o custo fixo para lembrar vocês, que é um item muito cobrado sobre
citando principalmente o exemplo do aluguel, né? Ele é um custo fixo e ele não é um custo variável, mesmo variando, alterando de valor no decorrer de alguns períodos. Vale lembrar que alterou, a gente tem que verificar, alterou de acordo com a produção? Foi por causa da produção? Não foi. Então ele é um custo fixo. Foi devido à produção ter aumentado? Ótimo, então ele é um custo variável. As embalagens aqui eu quero chamar a atenção que é algo interessante, né? Alguém pode dizer, professor, mas a embalagem não é despesa? Depende da situação. Veja, se você está lá no chão de fábrica e lá dentro mesmo é colocado a embalagem dentro do produto, a gente vai considerar como custo. Porque qual é a classificação de custo? Custo é o gasto que eu utilizo na produção de um bem ou serviço. Agora, digamos que nós produzimos lá um monte de parafusos para vender. E nós colocamos lá numa prateleira esse parafuso. Alguém vai lá no balcão e fala, olha, eu preciso de 2 parafusos. Neste momento da venda, alguém pega e coloca numa sacolinha. Essa sacolinha que seria uma embalagem, essa seria uma despesa. Por quê? Porque não faz parte do processo produtivo. O custo está ligado ao processo produtivo e o parafuso, a partir do momento que ele saiu do processo produtivo e foi para o estoque, não tem como mais eu apropriar custo a ele. E aí começam as despesas. Então a embalagem, se for colocada no processo produtivo, seria um custo. Se for colocada após o processo produtivo, seria uma despesa. Bom, quanto ao produto, nós podemos classificar de 2 maneiras. Um custo direto e um custo indireto. Vejam, o custo direto é aquele que eu consigo identificar com bastante facilidade. Então, se nós pegássemos um exemplo de uma barraquinha de cachorro-quente, o que seria o custo direto? Seria o pão, seria a salsicha. Por quê? Porque eu sei exatamente que para fazer um lanche tradicional, vai lá uma salsicha, vai um pão. Então, é fácil de eu identificar, olha, para eu formar o custo deste lanche, eu vou utilizar um pão, uma salsicha, aí eu tenho lá os outros ingredientes. Mas esses 2 são a minha matéria-prima principal. E eu sei exatamente quanto eu vou utilizar. Um pão, por exemplo, para cada lanche. Então, eu sei que diretamente, se eu tiver que montar o custo de um produto, eu vou pegar o preço que eu paguei nesse pão, que é o custo da minha matéria-prima, mais da salsicha e os outros ingredientes, e formar o preço deste pão. Coloquei aqui para vocês, ó, facilmente identificados com os produtos através de uma medida de consumo. Então pode ser quilo, pode ser peso, melhor dizendo, o quilo, pode ser quantidade, pode ser metragem, certo? E coloquei os exemplos aqui, ó, na empresa industrial, a matéria-prima, a prestação de serviços, a mão de obra, e no comercial, a mercadoria para revenda. E depois nós temos os custos indiretos, que talvez seja o grande problema de toda disciplina que fala de custos. Porque o custo indireto é aquele que não é identificado facilmente com o produto. Olha lá, ó, não oferece condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de divisão tem que ser feita de maneira estimada. E aí é que temos um problema, a maneira estimada. Se você estimar de forma errada, ou equivocada a forma como você vai transferir esses gastos, esse custo indireto para o seu produto, é muito provável que o preço de venda também fique formado de forma irregular. Você vai ter um produto mais caro ou mais barato, e quando você analisar, por exemplo, um produto da concorrência, você não vai entender porque existe uma diferença muito grande de preços. Talvez seja o problema na hora de você estimar esse custo. Coloquei aqui alguns exemplos, o aluguel, salário da chefia, mão de obra direta. Você pode perguntar, professor, mas esses também não eram alguns exemplos dos custos fixos ou variáveis? Exatamente. Nós temos que classificar os custos de 2 maneiras. Quanto à produção, e aí a gente classifica em fixo e variável, e podemos classificá-lo em direto ou indireto em relação ao produto. Vai depender do tipo de informação que você quer, do tipo de informação que a empresa precisa, e aí você vai fazer essa classificação. O mesmo item, ele será classificado em fixo ou variável, direto ou indireto. Como eu falei para vocês, o custo indireto precisa ser feita uma divisão. A gente chama de rateio, divisão dos custos indiretos para cada produto. Esse custo, pessoal, então indireto, ele será dividido. Essa divisão nós faremos de alguma forma, por algum critério. Nós temos lá então, ó, base de rateio. É o critério escolhido para o rateio. Então o rateio é a divisão dos custos indiretos. A base de rateio é a forma como eu farei essa divisão. Exemplo, mão de obra utilizada, matéria-prima utilizada, horas máquinas. Então eu tenho lá uma empresa e eu preciso dividir os custos indiretos dessa empresa. Tenho lá a energia elétrica.
Eu utilizo energia elétrica para a produção de vários produtos. Eu vou fazer uma divisão. Olha, 30% da energia elétrica vai para o produto A, 20% vai para o produto B, o restante vai para o produto C. Tá certo essa divisão? Na empresa eu vou ter que fazer essa análise e verificar como eu vou fazer essa divisão. E aí eu posso escolher vários critérios. Eu posso escolher de acordo com a mão de obra utilizada. Então, qual setor utiliza mais mão de obra? Esse setor vai absorver mais energia elétrica. Qual setor utiliza mais matéria-prima? Esse setor vai utilizar mais matéria-prima. Coloquei aqui um esquema básico para vocês entenderem bem. Ó, a empresa Só Alunos Bons Limitada produziu em determinado mês 3 tipos de bolachas. Temos lá a bolacha doce, bolacha recheada e a bolacha salgada. Custos indiretos comuns aos 3 tipos de bolacha de R$3.000. Se você é um leigo no assunto, você pode falar, bom, se eu tenho 3 tipos de produto e tenho R$3.000, eu vou pegar os R$3.000 e vou dividir por 3 tipos de produto. Vou mandar R$1.000 para cada tipo de produto. Aí eu já pergunto para vocês, é justo fazer dessa forma? Vocês vão ver que não. Ó, após classificá-lo como custo indireto, como a empresa deve proceder para incluir este valor nos custos dos 3 produtos? Dividir o custo por 3 não é a forma mais apropriada. Há situações, por coincidência, que poderia ficar correto essa divisão, mas dificilmente isso vai acontecer. Uma opção seria ratear esses 3.000 tomando como base algum outro tipo de gasto, como, por exemplo, a quantidade de mão de obra, quantidades produzidas, o espaço físico utilizado na fabricação e a matéria-prima utilizada em relação ao total consumido. São vários critérios que a empresa pode utilizar. Todos eles terão alguma irregularidade, provavelmente. Todos eles. Nós vamos ver depois por que isso acontece. Coloquei aqui, ó, para refletir. Imagine que essa mesma empresa resolva ratear os custos indiretos também do setor de recheio das bolachas recheadas. Seria justo a bolacha salgada, que não faz parte desta área de produção, absorver parte desses custos? Vejam, a bolacha salgada ela nem passa pelo setor de recheio da bolacha. E aí nós temos um custo indireto neste setor e a gente vai fazer a divisão e apropriar também ao custo da bolacha salgada? Não é justo. Você vai ver que o preço da bolacha salgada tende a aumentar e o da bolacha com recheio diminuir, mas fica errado. Quando você colocar esse produto no mercado, o seu produto está mais caro que o da concorrência ou está mais barato que o da concorrência e o outro produto estará mais caro. Então fica irregular. Você vai ver que não funciona bem dessa maneira. Bom, nós vimos então a classificação dos custos, vimos os conceitos e vimos que nós podemos classificar em custo direto, indireto, fixo e variável. Essas classificações vão impactar nas ferramentas que nós veremos nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido, olhem o material, leiam com bastante atenção e verifiquem que são conceitos simples, mas precisam ser analisados com cuidado para que vocês aprendam bem essa classificação, para que não tenham problemas depois com as ferramentas que nós veremos. Nos vemos na próxima aula. Até logo!